Lucas 24, versículo 13 em diante. O escritor disse: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. As explicações acontecidas neste dia a esses dois discípulos mudaram e alteraram o curso da vida desses homens. E assim, Pai, que a tua palavra possa mudar vidas aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Que bom que você está vindo no culto de terça-feira. A frequência está boa, pode melhorar mais, pode, mas agradecemos a Deus porque você veio e que você possa ser um instrumento para convidar outras pessoas a vir neste culto de edificação e oração, que é o nosso culto de terça-feira. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre no caminho de Emaús. Eu fiz questão de ler todo o relato para que ficasse bem claro ao coração dos irmãos todo esse episódio. Querida igreja, existem situações difíceis e muito complicadas na vida. Nós sabemos que existem momentos difíceis. São aqueles momentos que nós olhamos para todos os lados e parece que não existem soluções. Você olha para um lado, olha para o outro, parece que não encontra ninguém para te socorrer. Você quer gritar, quer pedir ajuda e parece que
não tem ninguém para ajudar. Exatamente diante dessa situação, a nossa alma se angustia, a nossa mente entra quase que em parafuso e ficamos muitas vezes sem saber o que fazer, aonde ir para encontrar a solução. Nós sabemos, irmãos, que há momentos tão difíceis e complicados, de ventos contrários soprando sobre nossa vida, que há problemas assim que vêm, parece que sugam nossas forças, sugam as nossas energias, tiram o bom humor, afetam o nosso corpo, trazem sofrimento para a nossa alma. E o que fazer quando isso acontece? E o que fazer quando a decepção, a frustração, a tristeza e outros males chegam à nossa vida? Era exatamente essa situação de dois discípulos de Jesus, dois homens que eram discípulos do Mestre. Eles se encontravam tristes, frustrados, cabisbaixos, e eles estavam caminhando com a alma arrebentada e pensando que tudo havia acabado. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, cuidado para não fixar sua atenção somente nos problemas que surgem na tua vida no dia a dia. Nós temos uma tendência, e parece que até nem tem como, surge o problema, parece que todas as nossas forças, todas as nossas energias, nós empreendemos em se preocupar, em colocar ali naquele problema. Quando você olha demais para seus problemas, você perde a consciência da presença de Jesus. Jesus chegou ao lado de dois discípulos, mas toda a energia deles, todas as forças deles estavam no problema. Jesus morreu, nós deixamos tudo para seguir o Mestre, nós esperávamos que ele fosse a salvação para Israel, e agora as autoridades prenderam, mataram, acabou-se, foi-se a nossa esperança. E eles caminhavam frustrados e derramando a alma, colocando para fora todo o problema um para com o outro. E Jesus coloca-se ao lado deles. Mas toda a energia, toda a mente deles estava num Cristo morto e no problema. Como eles iriam continuar a vida dali para frente? Os discípulos, irmãos, não enxergavam nenhum horizonte de vitória. A visão deles estava no problema. Eles não viam solução. Então, como eles, na mente deles, Cristo estava morto, eles estavam preparados para ver uma pessoa deitada. Mas Jesus não estava deitado, Jesus estava em pé e caminhando com eles. Mas como a mente deles, no subconsciente deles, estava ainda a morte, só morte, morte. Eles estavam preparados para a morte, mas a morte não estava ali, estava a vida. E como a mente, a consciência, o subconsciente, uma pessoa chega perto dele, mas eles estavam tão tristes, conversando entre eles sobre todos os acontecimentos, que eles não param para visualizar corretamente quem conversava com eles. E nós vemos que eles não conseguiam enxergar a vitória. Não havia horizonte de vitória. Era só derrota. Meus irmãos, Jesus chegou perto deles, começou a caminhar com eles, mas eles estavam focalizados apenas no Cristo morto, num homem inerte. E eles, porque estavam com toda a força focalizado nisto, eles não viam nenhuma vitória. Eles estavam desabafando, irmãos, a respeito de toda a frustração da sua alma. E um falava para o outro, e nós esperávamos que fosse ele. E outro dizia, mas como as autoridades foram tão cruéis? E eles conversavam, dialogavam. Eles estavam numa redoma, numa roda sem solução. E cada vez
que eles falavam, eles colocavam a frustração, a decepção, a tristeza para fora. E cada vez que eles falavam, mais tristes eles iam ficando. Aquela caminhada para Emaús foi uma caminhada penosa. Irmãos, muitas vezes nós temos a nossa caminhada de Emaús. A caminhada de Emaús é uma caminhada penosa, é uma caminhada de frustração, é uma caminhada de decepção, é uma caminhada de lágrimas, é uma caminhada de tristeza, é uma caminhada onde parece que nada dá certo, tudo que você faz parece que está dando errado, e você olha e diz: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, tu me abandonou, o que está acontecendo? O porquê de tudo isso? É a caminhada de Emaús. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, que todos nós passamos pela caminhada, no caminho de Emaús. Todos nós temos a caminhada de Emaús, que parece que não termina mais. Era mais ou menos 11 quilômetros, mas parece que não chegava mais em Emaús. Aquele caminho de Emaús parece que era um caminho sem solução, aonde eles colocavam para fora a sua tristeza, só tristeza. Mas Jesus estava vendo, Jesus estava percebendo. Irmãos, quantas pessoas estão achando que Jesus está muito longe? Quanto crente, irmãos, acostumado a vir na igreja, acostumado a ouvir mensagens, mas tem momento que vem um problema, vem uma tormenta, é um vendaval, e parece que parece que Jesus está tão longe, e você clama e parece que não tem socorro, você quer uma solução e parece que você não vê, e até você pergunta: onde está Jesus? Onde ficou Jesus? Irmãos, eu quero dizer que Ele está perto de você, Ele está junto a você, Ele está te olhando nesse momento. Aqueles 2 discípulos começaram a caminhar e Jesus começou a olhar para eles. Jesus sabia o que eles estavam conversando, e Jesus viu a tristeza daqueles homens, e Jesus disse: eu não posso deixar esses meus 2 discípulos nesse emaranhado de frustração, de decepção. Eu não posso deixar eles colocando para fora só morte, só tristeza, falando só coisa ruim. Irmãos, foi aí que Jesus chega perto deles, e Jesus faz com que não estava sabendo de nada. E Jesus pergunta: por que vocês estão tão tristes? Ué, por acaso tu és um estrangeiro que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Será que só você que não sabe? E o que aconteceu? O que aconteceu? Quais coisas que aconteceram? E eles começam a falar para Jesus tudo o que aconteceu com Jesus. Irmãos, quando você olha demais para seus problemas, você muitas vezes, a pessoa quando fica olhando muito para o problema, só vendo o problema, a pessoa perde a paz, a pessoa perde a tranquilidade. E os problemas vêm para tentar tirar a paz do nosso coração. Os problemas, irmãos, são armas terríveis para tentar tirar a paz do nosso coração. Mas o apóstolo falou que nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nada poderia nos abalar a nossa fé, tirar a nossa paz. Irmãos, nós podemos até como humanos ficarmos tristes, decepcionados, frustrados com alguma coisa, mas não deixa isso tirar a tua paz, e não permita que isso venha tirar a tua consciência e a tua percepção que Jesus está contigo, que Jesus está no teu lado. Os problemas, irmãos, têm a capacidade de se agigantarem-se na nossa frente quando fixamos demais a nossa atenção para eles. Quanto mais você der atenção para o problema, e você achar que esse problema vai sendo intransponível, mais intransponível vai ficar. É a mesma coisa que aconteceu com os espias de Israel. Eles viram o problema, sim, eles viram o problema, ali estava o problema, gigante na terra.
Eles viram o gigante, eles viram as muralhas que eram muito altas, mas eles olhavam para as muralhas, olhavam para o gigante. Cada vez que eles olhavam e ficavam ali, mas nós não vamos conseguir vencer. As muralhas ficavam mais altas. Irmãos, as muralhas cresceram. Cresceram a tal ponto de eles falar que as muralhas davam no céu. Que mentira, que pebre, que ficção, né? E o gigante era tão grande e eles tão pequenos que eles acharam, nós somos um gafanhotos. Por quê, irmão? Porque eles focalizaram toda a atenção só no problema e não focalizaram no Deus que pode resolver o problema. Nós temos problemas sim, temos que dar atenção para resolver. Os dois espias que venceram e que animaram o povo, eles também viram o gigante, também viram a muralha. E eles falaram, tem gigante sim e tem muralha sim, mas tem Deus que diz que vai nos dar a vitória. Quer dizer, eles olharam para o problema, e olharam para Deus. O nosso problema, irmãos, que a gente olha para o problema e olha para nós. E vamos ficando com pena de nós. E vamos dizendo, coitadinho de nós. E a pessoa vai se sentindo coitadinho. Eu não mereço isso, eu não mereço esse sofrimento. Por que isso? Por que está acontecendo comigo? Parece que só acontece comigo. Quanto mais eu oro, parece que mais problema tem. Quanto mais eu oferto, parece que vem mais luta. E o diabo vai colocando até isso na mente das pessoas, né? Irmãos, se você não orasse, se você ora, vem luta. Se você não orasse, vem muito mais luta ainda, irmãos. Alguém costuma dizer muitas vezes, parece, pastor, quando a gente faz um propósito, faz uma ora para Deus abençoar e paga o preço na oração, parece que daí vem mais luta. Não, meu querido, você está querendo dizer que o diabo tem mais força do que Deus, irmãos? Pare com isso. O diabo até provoca, o diabo até pode te tentar de diversas maneiras, mas maior é aquele que está contigo do que está no mundo, irmãos. Não tem esse negócio, o diabo sempre é diabo e sempre vai tentar atingir você, orando ou não orando, ele vai tentar levantar tranqueira contra você. Agora, as vitórias vêm quando você clama a Deus, as vitórias vêm quando você busca o Senhor de todo o coração. Então, irmãos, você não tem como não ver o problema. Não tem como você dizer, não existe problema. O problema está aí, mas não fique olhando para o problema e olhando para você. Cada vez que você olhar para o problema e olhar para você, o problema vai ficando mais problema. E você vai ficando mais impossibilitado de vencer o problema. Olhe para o problema, diz, o problema está aí. Deus, eu não tenho condições, és tu, Senhor. Olhe para o problema e olhe para Deus, e você vai ver as vitórias do Senhor na tua vida. Aleluia. Meus irmãos, a pressão das circunstâncias adversas tem sido vital para tirar a paz de espírito, para perturbar os corações, para trazer desânimo na vida de muitos crentes. Mas não permita que as pressões do dia a dia, as circunstâncias adversas, não permita que isso venha afetar a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua vida com Deus e a tua vida no dia a dia. Irmãos, quando não encontramos solução para o nosso problema, sem dúvida que nós perdemos a paz, nosso rosto se abate e a tristeza toma conta da nossa vida. Assim estavam aqueles homens. Eles não encontraram solução, eles não viram Cristo ressurreto, então o coração deles se abateu. A paz de espírito foi retirada, a tristeza tomou conta deles, e eles vinham pelo caminho de Emaús falando disso. A solução estava ali, junto deles, que era Jesus, mas eles achavam, irmãos, que tudo estava perdido. Eles achavam, não tem mais jeito. E ele estava ali falando, não tem mais jeito. Quando você olha demais para seus problemas, você perde a visão da presença de Jesus, irmãos. Tem pessoas só vendo o problema. Tem pessoas só dizendo, não tem mais jeito. Tem pessoas dizendo, desisto. Irmão, não desista. A derrota só vem quando a pessoa desistir. Enquanto você estiver lutando, não tem derrota. Não tem derrota. Tem dificuldade, tem luta, mas não tem derrota.
Enquanto você está lutando, irmãos, Jesus está olhando e Ele chega perto de você para fortalecer, para te animar, irmãos. A falta de paz, a falta de confiança nas promessas e nas palavras de Jesus fez esses homens perderem a certeza da presença de Jesus. Por quê, irmãos? Porque eles não estavam crendo na palavra. Porque a palavra falava que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus disse: mas por que vocês são tão incrédulos? Em outras palavras, a palavra não trazia, as profecias não traziam esse ensinamento. As profecias, vocês conhecem, as profecias falavam que era necessário que o Cristo viesse, que padecesse, que morresse, mas ao terceiro dia, eles não estavam mais acreditando na palavra. Irmãos, tem crente que não crê mais na palavra, tem crente que não crê mais na Bíblia, tem crente que não crê mais nas promessas e nos ensinamentos bíblicos. Eles não tinham mais convicção, irmãos, de quem era Jesus. E eles diziam: nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel. Nós esperávamos no passado, esperávamos, mas agora não esperamos mais. Tem crente assim, esperava que Jesus ia dar solução, esperava que Jesus ia intervir no casamento, esperava que viesse a acontecer alguma coisa boa, esperava, mas não espera mais. Será que você não está assim, irmão? Eu esperava que viesse ter solução, mas não foi do seu jeito, então você não espera mais. Aqueles homens esperavam, mas não foi do jeito deles, porque primeiro eles achavam que Jesus nem iria morrer, que Jesus ia ser o rei de Israel, fisicamente. Eles achavam que Jesus ia ter o governo da nação de Israel, mas Jesus veio para reinar, não em Israel, Jesus veio para reinar no coração dos homens. E eles queriam que Jesus reinasse só lá em Israel, mas Jesus não veio para só Israel, Jesus veio para reinar em nossos corações, aleluia. Eles esperavam, esperávamos que fosse, mas só esperávamos. Tem crente assim que só esperava que Jesus ia curar, esperava que Jesus ia abençoar, esperava, mas não espera mais. Irmãos, continue esperando, irmãos. Agora muitas vezes não é da tua forma. Esse é o problema, que eles esperavam que Jesus, então mataram, que Jesus até pudesse ser ressuscitado, mas que Jesus viesse ali ressuscitado e aparecesse a eles de uma forma: eu estou aqui. Jesus veio de uma outra forma. Jesus veio conversando com eles, fazendo que não era Jesus, fazendo que era uma outra pessoa. Irmão, muitas vezes Jesus chega perto de você de uma outra maneira, não da maneira que você espera. Muitas vezes Jesus chega junto a nós através de um irmão, através de uma outra pessoa, para falar alguma coisa, para nos alertar, e é Jesus que está usando aquela pessoa, e nós não percebemos que aquela pessoa está sendo um instrumento na mão do Senhor para nos alertar, para falar conosco, para nos chamar a atenção. E sem falar isso, Jesus está sempre do nosso lado. Só que nós muitas vezes queremos que Jesus venha da nossa maneira, do nosso jeito, né? Muitas vezes a gente quer que Jesus venha e apareça com aquele manto branco, com as mãos furadas, mostrando: estou aqui, né? E saindo sangue ainda da mão. Não, irmão, Jesus não vai aparecer assim, aleluia. Até pode parecer para alguns assim, né? Mas Jesus, irmãos, tem o jeito dele para trabalhar na vida de cada um de nós, aleluia. E muitas vezes o jeito dele não é o nosso jeito, porque nós, irmãos, somos o barro e ele é o oleiro. Não é nós que vamos falar para ele do jeito que ele tem que nos fazer, do jeito que ele tem que agir conosco. Não é nós, é ele que age da maneira dele, como ele quer, como ele deseja. É o oleiro que faz o barro, o vaso como lhe apraz, e não o vaso que fica ditando e dizendo para o oleiro como que quer que sejam as coisas. Então, irmãos, deixa Deus agir da maneira dele, e você vai sentir essa presença muito forte na tua vida, irmãos. Ah, meus queridos, quantos crentes
que estão na mesma situação desses dois homens, estão acuados pelas lutas, acuados pelas crises, ficam na dúvida: quem é Jesus? Como que é Jesus? Será que foi Deus que falou mesmo? Ficam na dúvida, passam a duvidar da palavra, passam a duvidar do poder do Senhor, irmãos. Tem pessoas que não crêem mais que Jesus cura. Porque você não foi curado, não crê mais que Jesus cura. Porque não houve uma libertação ali, não crê mais na libertação. Porque não aconteceu um milagre do jeito que você queria, não acredita mais. Irmãos, você crendo ou não crendo, Jesus é Jesus. Você crendo ou não crendo, Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. E muitas vezes ele não vai curar. Irmãos, vamos olhar para a Bíblia, O próprio Paulo, irmãos, ele tinha um problema, que alguns dizem que era nos olhos, né? Ele tinha lá um espinho na carne, que era uma enfermidade, que os teólogos acham que era um problema na visão. Mas ele clamou quantas vezes para ser curado daquilo. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. E não foi curado, não foi. Irmãos, nós vamos questionar com Deus? Chega uma pessoa aqui que veio primeira vez na igreja, sai daqui curado e depois nem volta mais. E tem aquele crente, 40, 50 anos buscando ao Senhor, pede oração, e é orado, e é clamado, e é feito jejum, e não é curado. Como, pastor? Aquela pessoa nem merecia ser curada. Quem somos nós, irmãos, para dizer que aquela pessoa não merecia? Quem somos nós para querer discutir com Deus, porque Ele curou aquele e não curou esse? Ele é soberano, irmãos, Ele é Deus e pronto. Tem coisas que nós não vamos entender desse lado de cá, do lado que nós estamos. Só vamos entender quando estivermos lá do lado de lá com Ele. Tem coisas, irmãos, que não adianta querer explicar também direitinho, não, porque não tem explicação, não. Tem coisas que só a eternidade vai revelar, que só a eternidade vai explicar, irmãos. Mas nós aceitamos a soberania de Deus, irmãos. Irmãos, quando você olha demais para seus problemas, você perde a sensação. Quando a pessoa olha demais para o problema, ele perde a visão, mas ele perde também a sensibilidade de ouvir e acreditar nos testemunhos e milagres. Jesus estava falando com eles, irmãos, e eles nem conseguiam distinguir que era a voz de Jesus. Bom, já viu que no meio da luta e prova, a gente dá mais ouvido para o diabo do que para Jesus? Que é isso, pastor? O diabo não em forma de diabo, né? O diabo vem em forma de pessoas dizendo: realmente você não vai vencer, realmente a coisa está feia para o teu lado, realmente você não vai conseguir. E você: não vou mesmo, não vai ter jeito mesmo. Irmãos, nós temos mais facilidade em crer na derrota do que na vitória, principalmente quando estamos no meio do problema. E aqui estavam esses homens. Eles estavam mais crendo na derrota, que realmente Jesus estava morto, que mataram, que acabou, que foi tudo, do que as mulheres foram lá, viram o sepulcro aberto, o anjo falou que ele ressuscitou, as mulheres falaram para eles, mas eles não acreditaram. Não viram, não acreditaram. Irmãos, é mais fácil, parece, ouvir e acreditar na derrota, irmãos. Mas em nome de Jesus, pare com isso. Eles falaram, irmãos, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram lá, voltaram espantadas, porque foram de madrugada ao sepulcro e não acharam nada. Também teve alguns dos nossos companheiros que foram ao sepulcro e viram que realmente aconteceu como as mulheres falaram. E ainda a Bíblia diz, que os discípulos foram e falaram: é exatamente como as mulheres falaram. Me chama a atenção aqui, porque alguém disse que as mulheres falam demais, né? Mas e parece que era corrente naquela época, que eles não acreditavam nas mulheres. A prova que não acreditaram, que eles foram lá, viram que era,
é exatamente como elas falaram. E assim mesmo eles não acreditaram, irmãos. O homem é difícil acreditar nas mulheres também, né? Misericórdia, para, irmãos. As mulheres, principalmente agora, estão em alta, viu? Mas lá com Jesus ela já estava em alta. As primeiras que viram Cristo ressurreto foram as mulheres. As primeiras que pregaram sobre Jesus foram as mulheres. As primeiras que falaram que ele estava vivo foram as mulheres. Aleluia. Mas, irmãos, muitos estão assim como os discípulos, ouvindo e até vendo que alguma coisa extraordinária aconteceu. Tem pessoas que estão ouvindo e estão vendo. Realmente, eles foram lá, eles ouviram das mulheres, eles foram lá, viram, mas não acreditaram. Tem crente assim, irmãos, que está ouvindo, todo dia está ouvindo a mensagem, está vendo Jesus curar, está vendo Jesus operar milagre, mas não está acreditando, não crê. Não crê, irmãos. Irmãos, tem pessoas que não têm força mais para crerem que alguma coisa pode acontecer na sua vida. Mas em nome de Jesus eu quero dizer nessa noite, alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer na tua vida. Será, irmãos, que os muitos problemas, as dificuldades que você está passando, já conseguiram fazer você não crer mais nos milagres? Será que o dia a dia, as lutas do dia a dia tem neutralizado a ação do Espírito Santo na tua vida e você não pode mais crer que Deus pode realizar um milagre na tua vida? Meus irmãos, quantas pessoas têm testemunho daquilo que Jesus tem feito em suas vidas e você ainda acha que é impossível acontecer esse milagre na tua vida? Tem pessoas que sabem que Jesus cura, sabem que Jesus faz o milagre, tem testemunho na família, mas a minha fé, para mim, tem gente, irmãos, que é tão interessante que ele acredita que Jesus cura a pessoa, o outro, mas não ele. Ele tem fé para Jesus curar o Ferreira, mas eu não tenho fé para Jesus me curar. A minha fé não alcança, irmão, a minha fé não alcança. Pare com tua fé não alcança, irmãos. Tinha pessoas com fé grande, mas teve pessoas com fé pequenininha que receberam bênçãos do Senhor também. Aleluia. Meus irmãos, quando você olha demais para os seus problemas, você perde o entusiasmo pela palavra de Deus. Aqueles homens perderam o entusiasmo, não estavam crendo mais na palavra. Jesus teve que dizer que eles eram nécios, só nécios e tardos para crer. Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus repreendeu eles, irmãos. Eles são nécios e tardos de coração para crer no que os profetas profetizaram. Tem gente assim na igreja, irmão, não crê nas profecias da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é a maior profecia, irmãos. Tem pessoas que só crê se alguém lá se levantar com um profeta, que Deus pode usar, né? Quando não tem antes parente, aqueles que se usam por si só, né? Que tem aqueles que se usam por si só, né? E diz assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada, né? Mas Deus usa seus servos para profetizar, sem dúvida, né? Mas a maior profecia está aqui, irmãos. A maior profecia é a palavra. E tem pessoas que não creem na palavra. Tem pessoas que o pastor prega, outro vem prega, ele passa o ano todo ouvindo pregação, não crê. Vem um camarada lá, que nem sabe de onde veio, como apareceu, caiu de paraquedas, e diz assim diz o Senhor, faça isso, isso. Ele acredita, vai, faz e quebra a cara. Depois, mas foi Deus que falou. Quem que falou? Deus não, foi o homem que falou. Irmão, você está o ano inteiro ouvindo a mensagem, você não creu na palavra? Não, mas eu criei naquele profeta, né? Não tem profeta hoje, Deus usa pessoas com dom de profecia, mas profeta, como no tempo bíblico, não existe mais. Deus usa as pessoas com o dom de profecia. Não existe, aquele é um profeta de Deus. Pare com isso, irmãos. Profeta de Deus somos todos nós. Todo você que tem Jesus na vida, você é um profeta de Deus, para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta e que Ele vai voltar. Aleluia.
Meus irmãos, tem pessoas que têm buscado a solução de maneira errada. Tem pessoas que têm buscado a solução em outras coisas e não na palavra de Deus. Ou você, irmãos, crê na Bíblia, que é a santa palavra de Deus, ou vai ficar patinando. Mas é na palavra de Deus que você vai encontrar a solução para todos os seus problemas. Irmãos, o próprio Jesus está falando com eles, mas naquele momento de turbulência, naquele momento que eles estão vivendo, eles não acreditaram em Jesus. Não acreditaram em Jesus e nem reconheceram Jesus. Tem pessoas assim, irmãos, que Deus fala pela sua palavra, mas não acreditam, não reconhecem que é Deus falando. E quando alguns reconhecem, mas alguém contou a minha vida para o pastor. O pastor sabe do meu problema, por isso que ele falou aquilo. Pare com isso, irmãos. Creia naquilo que Deus fala para nós. Irmãos, os problemas começaram a serem solucionados na vida daqueles dois homens quando eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Nós vemos, irmãos, que estava difícil. Aqueles 11 quilômetros foi de lágrimas. Eu creio assim, aquele caminho de Emaús foi metade do caminho de lágrimas, tristeza e frustração. E uma outra metade de assim, expectativa. Eles não sabiam o que estava acontecendo, só sentiam que alguma coisa queimava dentro deles. Aquele homem falava e eles, o que está acontecendo? A palavra daquele homem entrava no coração deles, mas eles achavam que era um estrangeiro, porque estava ali uma pessoa falando da palavra. Mas quando chega lá na aldeia de Emaús, quando chega lá no lugar, Jesus apenas faz, que é mais adiante, porque Jesus queria ser convidado. Ele queria entrar naquela casa. Mas, irmão, Jesus só entra se for convidado, né? Os discípulos constrangeram Jesus para ficarem com eles. Irmãos, quando eles constrangeram, mas o Senhor vai mais adiante? Já está anoitecendo, o dia está declinando, já declinou. Fica conosco. Era isso que ele queria, irmãos. Queria ficar com eles. Irmãos, Jesus quer ficar contigo sempre. Ele quer ficar nos teus negócios, Ele quer ficar no teu casamento, Ele quer ficar nesses momentos de indecisão, que você precisa tomar uma decisão e não está conseguindo tomar uma decisão correta. Ele quer estar aí, Ele quer dirigir a tua vida para que as decisões sejam corretas. Precisamos em nossa vida diária, irmãos, mostrar que a presença de Jesus é indispensável. Irmãos, não podemos ficar um instante sem Ele. Foi Ele mesmo que disse, sem mim nada podeis fazer. Você vai querer fazer alguma coisa sem Jesus, irmão? Ou tem pessoas que chegam assim, né? Os jovens faziam uma apresentação aqui, fizeram umas 2 vezes uma apresentação, faz anos, até está precisando fazer outra vez, né? Que convidaram Jesus para ir na casa, né? Convidaram Jesus para ir na casa. Daí Jesus foi lá na casa. Só que lá na casa deles deixaram Jesus sentado num lugar lá e ficavam dando atenção só para a TV, só para algumas coisas, alguns filmes, algumas programações pesadas. Jesus lá, Jesus, eu já vou dar uma atenção para você. Daqui a pouco alguém convidou, vamos tomar uma cerveja aí, vamos dar uma saidinha aí, vamos. E Jesus ali, mas ele convidou Jesus para entrar na casa, né? Daqui a pouco ele disse, Jesus, dá uma licencinha que eu já volto já. Tem gente que faz assim, irmãos. Literalmente está fazendo assim, né? Está pedindo licença para, quer dizer, nem estão pedindo licença, né? Jesus, fica aí, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E Jesus não vai, porque Jesus não vai onde a presença dele, o olhar dele vai em todos os lugares, mas ele não está naquele lugar que não lhe agrada, né? Então, irmãos, tem pessoas assim, né? E assim, irmãos, a presença de Jesus é indispensável. Não faça nada sem Jesus. Precisamos em nossa vida diária, irmãos, da presença de Jesus. Devemos mostrar a importância da presença de Jesus em nossa vida
através das nossas atitudes. É através das tuas atitudes, irmãos, que você vai mostrar se você tem Jesus ou não tem, se você ama Jesus ou não ama, se você dá crédito à palavra do Senhor ou não. Deixe Jesus ter autoridade espiritual na tua vida, na tua casa. Deixa Ele ficar contigo, irmãos. Quando convidamos Jesus para ser o Senhor, começa a ver a restauração completa da presença maravilhosa, do poder do Espírito Santo, da presença de Jesus. Os olhos deles, irmãos, foram abertos quando eles falaram: Jesus, fica conosco. Jesus entrou. Normalmente, principalmente costume judaico, o dono da casa fazia toda aquela oração, preparava a mesa, o visitante estava ali. Eles faziam e preparavam o pão e davam, abençoavam e davam. Mas aqueles dois homens resolveram colocar aquele pão nas mãos do Senhor e pediram para Jesus agradecer. E quando Jesus estava agradecendo, irmãos, que eles olham para as mãos, eles viram as marcas. E quando eles viram, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. E eles olharam para o outro, mas é ele. Por isso que o meu coração estava queimando ele. Quando ele falava, parece que algo esquentava aqui. O outro dizia também, o meu também estava queimando. Irmãos, quando Jesus passa a ter a direção da casa, quando Ele passa a ser o Senhor da casa, quando nós deixamos Ele abençoar a casa, acontece milagre. Será que na tua casa não está precisando Jesus abençoar lá a tua casa? Você não está precisando dele fazer uma oraçãozinha lá? E ele quer fazer, irmãos. Ele chegou naquela casa e começou a abençoar. E quando ele começou a abençoar, eles viram que era Jesus. Deixa Jesus abençoar a tua casa, irmãos, e você vai perceber que é Jesus que está ali. E Ele quer estar, irmãos. E Ele quer estar todos os dias. A presença de Jesus faz com que haja um restabelecimento de ardor pela palavra, de você entender que era Deus falando, Deus dirigindo. Irmãos, a presença de Jesus faz com que a jornada da vida seja retomada. Nós vemos que eles se levantaram. Irmãos, eles estavam cansados. Andaram 11 quilômetros triste, cabisbaixo. Subidas íngremes, descidas complicadas, já o dia declinando, e agora chega o dia, declinou, e agora já era noite. Mas quando eles viram Jesus, irmãos, raiou uma luz dentro deles tão grande, que eles voltaram correndo, irmãos. Aqueles 11 quilômetros foi como nada, não tinha mais problema. Não tinha mais subida, não tinha mais descida, não tinha mais estrada ruim. Uma luz iluminava o coração. Precisamos falar disso que aconteceu conosco. Precisamos falar que Jesus está vivo para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Nós precisamos contar para eles que Jesus está vivo. Irmãos, eles voltaram para somar, voltaram para estar junto com os discípulos, voltaram para arregaçar as mangas, para ajudar a proclamar que Cristo estava vivo, voltaram para juntos servirem a Jesus. Houve restauração do vigor, do testemunho deles. Agora os dois estavam testemunhando tudo que havia ocorrido na caminhada a Emaús. Agora, irmãos, aqueles dois que foram tristes, voltaram alegres. A luz raiou, o fogo incendiou na vida deles, e eles falaram: nós precisamos falar o que aconteceu conosco, do Jesus que apareceu para nós, da presença de Jesus. Nós precisamos contar para o outro. Irmãos, Jesus aparece para você através da palavra, através de louvores, através de tanta maneira, mas você continua calado, você continua sem falar para ninguém, irmãos. Algo acontece de bom e você não testemunha. Eles voltaram, nós precisamos voltar. Irmãos, eles voltaram com o coração incendiado, dizendo, e eles chegaram lá e falaram: nós vimos Jesus. Agora eles tinham uma mensagem. Antes, irmãos, a mensagem deles era derrota, frustração, decepção. É impossível, esperávamos que fosse, mas não é. Esperávamos, acabou, tudo acabou, terminou.
Era esse o papo deles. Mas quando eles tiveram o encontro com Jesus, quando eles viram Jesus, era outra conversa. Nós vimos Jesus, nós vimos Jesus, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Olha, não podemos ficar só para nós temos que contar para os outros, temos que contar, e vamos correndo. E era noite, irmãos, tinha problema daquela época, principalmente muitas feras, problemas. Não tem problema, nós precisamos falar de Jesus. E você, irmãos? Você já teve um encontro com Jesus? Irmão, só não fala de Jesus quem não tem encontro com Jesus. Quem sente a presença de Jesus, quem tem a alegria da salvação, quem tem paz no coração, quem tem certeza que Jesus está vivo, quem teve um encontro com Jesus, perdão dos pecados, vida renovada, começa a proclamar as boas novas. Ah, meus irmãos, aqueles homens foram restaurados no seu ânimo, e Jesus está aqui para restaurar você. Jesus quer renovar a tua vida, motivando, animando, te usando para que você possa testemunhar das suas maravilhas. Eu quero dizer nesta noite que sempre, irmão, sempre é a presença de Jesus que vai fazer a diferença em trazer um novo alento em todas as situações da tua vida. Para os discípulos, antes estava tudo acabado, terminado, perdido, mas o encontro com Jesus mudou a história daqueles homens. Irmãos, Cristo sempre aparece para mudar a história, seja de uma pessoa, seja de duas pessoas, seja de um grupo de pessoas, seja de uma igreja. Eu quero dizer que até de uma nação, irmãos, Jesus vem para mudar a história de vidas, e Ele está aqui para mudar a história da tua vida, do teu casamento, dos teus negócios. Ele está aqui para mudar a tua história. O Cristo que apareceu para os discípulos na caminhada de Emaús é o mesmo que está aqui nesta noite, aleluia. E Ele está vendo a tua aflição, Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo os percalços que surgiram na tua caminhada, mas você não está sozinho. Ele aparece, e Ele está aí, Ele está aí. Ele chega junto a você, para fortalecer a tua vida, para animar você. Irmãos, e se Jesus está aí, e Ele quer mudar a tua história, a história daqueles homens foi mudada, e aqueles homens não ficaram calados. Por isso que o crente não pode ficar calado, por isso que ele decide por todo mundo e pregai o meu evangelho, anunciai. Irmãos, você precisa testemunhar das maravilhas que Jesus fez na tua vida, daquilo que Ele está fazendo na tua vida. Você precisa testemunhar dessa tão grande salvação, você precisa testemunhar. Jesus está te vendo. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. Eu não sei quais as lutas, eu não sei quais os problemas você tem passado, mas fique ciente, você não está sozinho. Quem sabe essa caminhada está pesada, essa caminhada está complicada, mas peça ao Espírito Santo para que você possa ter a sensibilidade para perceber quem é que está do teu lado. Tenha essa percepção, irmãos. Não é o diabo não, irmãos. O diabo não pode estar perto de você se você tem Jesus na vida. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, mais longe, mais longe. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o clamam. Perto está o Senhor daqueles que realmente pedem socorro. Ele está perto de você. Vamos orar uns 10 minutos. Você não pode dobrar os joelhos sentado ou em pé, mas diga na tua oração: fica comigo, Senhor. Irmãos, conte para Jesus a tua dor. Conte, fale para Jesus qual a situação, qual o problema. Jesus perguntou para aqueles: quais são os problemas? E eles falaram: fale para Jesus, e Ele vai te abençoar. Que os obreiros possam te abençoar também. Que essas mãos sejam mãos para abençoar, mãos para interceder por você, mãos para te ajudar a suplicar, orando por você. Que essas mãos sejam mãos abençoadoras. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus.